Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica e o tema de hoje é: não deixe que o pecado lhe consuma. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem muito agravado. O pecado de Sodoma e Gomorra habitualmente se identifica com uma prática imoral específica, conforme lemos em Judas, versículo 7. Mas muitos associam esse pecado com qualquer outra classe de desordem em caráter social. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículos 10 ao 17, vemos que esse pecado é também conhecido como um pecado de injustiça. Jeremias 23, versículo 14, vai identificar este pecado com o adultério, a mentira e a incitação ao mal. Já em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, vemos também esse pecado sendo reconhecido como orgulho, vida fácil e a despreocupação pelos pobres, pelos necessitados. Sodoma e Gomorra eram duas cidades principais localizadas no extremo sul do Mar Morto. As Escrituras indicam claramente que uma visitação divina desencadearia terrível juízo e sentença sobre os seus habitantes pecadores. Estava sendo Deus injusto com a gente de Sodoma? Estava seriamente planejando destruir os justos com os malvados, com os injustos? Não. A justiça de Deus ressaltou: primeiro, Deus esteve de acordo em perdoar a cidade inteira se encontrasse ali 10 justos. Segundo, Deus mostrou misericórdia para Ló, aparentemente o único homem da cidade que tinha uma certa relação de comunhão com Deus. Em terceiro lugar, vemos que Deus mostrou muita paciência para com Ló, ao quase forçá-lo a abandonar Sodoma antes de que esta fora destruída. A respeito desta destruição, é importante a gente observar 4 pontos. Primeiro, Deus foi o seu autor imediato. Era uma destruição vinda do Todo-Poderoso. O Senhor fez chover, diz o texto, em Gênesis 19, versículo 24. Observe que aquele que é o Salvador é também o aplicador da justiça àqueles que rejeitam a salvação. Sabemos que temos um Deus amoroso, mas este Deus também é um Deus justo. É um Deus que oferece o perdão, mas também aplica a sentença àqueles que voluntariamente rejeitam este perdão. Em segundo lugar, é importante a gente observar que esta foi uma punição incomum. Nunca houve nada como ela, nem antes e nem depois. Até então não foi visto uma punição como esta. Nós vemos que o salmista vai citar algo que nos leva a imaginar o que foi esta punição. O inferno choveu do céu sobre as cidades, fogo e enxofre e um vento tempestuoso. Esta é a porção do seu copo. Salmos número 11, versículo 6. Preste atenção, não houve antes uma punição como essa, e até os dias de hoje também não foi percebido, não foi conhecido uma punição tal como houve com as cidades de Sodoma e Gomorra. Porém, nós sabemos que é aguardado o dia em que Deus aplicará sobre toda a terra, agora não mais apenas sobre 2 cidades, como a gente vê em Sodoma e Gomorra. Vemos que Deus agora não aplicará a sua justiça simplesmente a 2 pequenas cidades, mas aplicará a sua justiça a toda a terra, a todo o mundo. Deus aplicará a sua justiça sobre esta geração. Em terceiro lugar, é importante a gente observar que foi um julgamento que destruiu tudo aquilo. O Senhor derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. É isso que lemos no versículo 25 do capítulo 19 de Gênesis. Foi uma destruição completa e irreparável. Aquele vale frutífero continua sendo até hoje um grande lago, ou aquilo que é conhecido como o Mar Morto. Não há vida nele. Ele não se agita pelo vento.
Seu cheiro é desagradável. As coisas nem mesmo afundam facilmente nele. O Jordão deságua nele e ali se dissipa. Até hoje as cidades destruídas pelo pecado nunca mais voltaram a ser cidades, nunca mais voltaram a ser reconstruídas. Hoje simplesmente fazem parte daquilo que é conhecido como um mar morto. Nós sabemos que não é outra coisa que o pecado causa em nós, senão a morte. O salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Este foi o salário para aquelas cidades, para aquele povo que rejeitou ouvir a voz de Deus, rejeitou obedecer a voz de Deus, mesmo quando estava ali Ló testificando da justiça de Deus, pois a presença de um justo em uma cidade é o testemunho da justiça de Deus, é o testemunho de uma vida diferente daquilo que se praticava ali naquele lugar. O pecado gera a morte. Sodoma e Gomorra hoje fazem parte simplesmente de um mar morto. Em quarto lugar, identificamos que foi uma punição que correspondeu ao seu pecado. O pecado foi devidamente punido com este incêndio sobrenatural. Aqueles que procuraram o que era estranho foram destruídos por fogo estranho. Essa destruição tinha como função ser uma revelação permanente da ira de Deus contra o pecado e ao não arrependimento pelo mesmo em todas as gerações. Ela foi típica da vingança do fogo eterno e da destruição de todos os que preferem viver impiamente, conforme nos fala Pedro em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 6, especialmente aqueles que desprezam o Evangelho. Mateus fala sobre isso também no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 15. O fato de que o lugar dos condenados é frequentemente representado como fogo que queima, como Sodoma, com fogo e enxofre, isto é, uma alusão a esta destruição. Devemos aprender algumas lições a partir disso. Primeiro, o mal do pecado e a sua natureza nociva, pois a iniquidade leva à destruição. O pecado sempre vai trazer destruição. O pecado sempre levará à morte, pois o pecado é justamente a oposição da vontade de Deus. Se a vontade de Deus nos leva a viver aquilo que há de melhor nesta vida, certamente que o pecado nos levará para viver o pior que há nesta vida. E por fim, além dos males momentâneos, além dos males do presente, também sabemos que o pecado leva a males eternos. O pecado leva à separação, não somente do homem aqui nesta vida, mas também à separação eterna de Deus. A iniquidade leva à destruição. Vemos também outra observação muito importante a ser feita. Em consequência, nós observamos o quão terrível é a justiça de Deus. O quão horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, nós sabemos disso, mas Ele não aniquilará a sua justiça. Deus concede a oportunidade de perdão a todas as pessoas. Em Cristo Jesus, hoje nós podemos alcançar o perdão. Eu diria que talvez a expressão mais correta não seria nem alcançar, mas receber o perdão, pois ele já foi alcançado, já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. A gente precisa simplesmente receber. Aí alguém questiona: mas Deus é injusto em condenar o homem? Eu vou devolver essa pergunta para você. É justo o homem rejeitar o sacrifício de Jesus? É justo o homem negar o amor de Deus? Na verdade, Deus não condena o homem. O homem já é condenado pelo seu pecado. Deus não condena, o homem já está condenado. O que existe, na verdade, é uma oportunidade para que ele se livre da condenação, que é propícia do seu próprio pecado, que já é inerente do seu pecado. Deus dá uma oportunidade de salvação e de perdão ao homem,
Se ele rejeita, o que mais então lhe resta? Apenas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mediante a confissão ao nome de Cristo e o genuíno arrependimento, nós somos perdoados por Deus. O sacrifício de Jesus é uma expiação. Expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca o seu poder de provocar a ira divina. Todo o pecado provoca ira a Deus, a justiça de Deus. E nós somos pecadores por natureza, mas através do sangue de Jesus, nós alcançamos este perdão, que oculta diante de Deus todos os pecados que nós já cometemos em nossa vida, de maneira que nós não mais provocaremos a ira de Deus. Se em mais algum momento em nossa vida nós pecarmos, porque ainda somos humanos, diante do nosso constante arrependimento, nós sempre seremos perdoados. Pois diz João: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. E lembra deste conselho: não deixa que o pecado lhe consuma. Receba o perdão de Deus hoje sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.